Hoje, 16 de janeiro, quinta-feira, eis aqui o nosso editorial que representa o ponto de vista da TV RCA em todas as plataformas das nossas redes sociais. Sobrecarregadas pela forma de se praticar o bem, as nossas instituições filantrópicas vivem em meio a tantas dificuldades, quase que num período de insolvência. Construídas ou formadas em épocas em que a sociedade tinha naturalmente um envolvimento mais acentuado, participando de forma mais ativa nas organizações e manutenções de cada uma, hoje vivem praticamente ao Deus dará. Do que se tinha ontem, só restou a boa vontade de uma pequena parte desta sociedade, escorada no apoio de contribuintes mais simples, porém efetivos, e da ajuda que antes era proporcionada por governos municipal, estadual e federal, hoje quase nada ou nada vem, resultado de uma política desumana que só quer tirar proveito. Aqui em Araraquara, entidades assistenciais sem fins lucrativos apontam que os repasses realizados pelo município não são suficientes para manter as atividades. De acordo com as instituições, a receita que elas conseguem por meio de doações e convênios com a administração municipal não cobre efetivamente as despesas. Mas falávamos também das pessoas ousadas, destemidas, que outrora carregavam o desejo de auxiliar o próximo, cada qual com sua doutrina. A maioria espírita quer nos parecer a mais envolvida em obras sociais aqui na cidade. Nelson Fernandes era uma destas pessoas. Muitos talvez tenham ouvido falar de Nelson Fernandes, que dividia o seu trabalho no antigo Hospital Sanatório Nestor Goulart Reis com o mundo espírita que abraçou. Tocado pela força divina, Nelson Fernandes se dispunha ao lado de alguns companheiros a sair por uma cidade que não tinha nem 60 mil habitantes e trabalhar por uma causa. Assim, recolhia jornais velhos, revistas, garrafas. Antigamente só existiam mesmo as garrafas de vidro, e sendo pioneiro como um coletor de sucatas, construiu quase que sozinho o Hospital Psiquiátrico Caibar Schutel, em uma região distante da cidade, que era, na época, o que lhe restaria pela já vontade de querer cuidar de pessoas com problemas ou deficiências mentais. Quando fundado em julho de 1967 e inaugurado em 1972 com a presença do então prefeito Rubens Cruz, poucos acreditavam que o sonho de Nelson Fernandes se completara, e a partir daí o hospital passou a ter um histórico de acolhimento humanitário e uma trajetória de profundas mudanças baseadas na necessidade dos seus usuários e dos usuários de 24 municípios para os quais é referência em internação psiquiátrica. Nelson mostrava com essa força de vontade que estava valendo acreditar no poder de realização do ser humano. Seu trabalho já não estava baseado apenas em Araraquara, mas regionalmente. O Caibar era chamado para acolher pacientes com problemas mentais. Mas se a gente buscar compreender os elementos disponíveis nos documentos do Hospital Psiquiátrico Caibar Schutel, que contribuem para uma formação de realidades, de saberes, de valores que reforçam ou questionam determinados acontecimentos e visões sociais sobre essa instituição, nós vamos ver, nós vamos sentir que a presença espírita lhe deu sustentação por pelo menos 5 décadas. Isso ressoa como cenário que vem dos anos 50,
como um período em que, a partir de uma abertura antropológica por parte dos psiquiatras, a religião começou gradativamente a ser vista como um possível agente colaborador no processo de tratamento dos doentes. Nós contamos uma pequena parte dessa história do Caibar para mostrar um outro lado, do sentimento cristão ao ser humano, pois, efetivamente, o doente mental é o tipo de doente que ninguém quer tratar, ninguém quer cuidar. Durante todos estes anos, prefeitos de um amontoado de cidades só se preocuparam em mandar pacientes para cá. E vem daqui, vem de lá, porque sabem da boa vontade que o Nelson Fernandes tinha, que depois o Nelsinho Fernandes, seu filho, passou a ter, e agora o Oswald Nogueira tem. Mas não era assim que devia funcionar. Poucos gestores municipais se deram ao luxo de ajudar, poucos vereadores auxiliaram, poucos deputados estaduais e federais se compenetraram da responsabilidade em manter a casa de pé. Ela que tem passado por dificuldades e precisa da ajuda de todos nós. Dá a impressão que o político acha que, por ser um hospital psiquiátrico, agora o termo correto é portador de doenças mentais, porque a sociedade quer assim, então, como isso não dá voto, o político passa longe dos problemas. Tem casos em que prefeitos prometem ajuda e não mandam nenhum tipo de recurso. É verdade que, por possuir este espírito de generosidade, é infinito o número de políticos que se valeram da Casa Caibar para internar pacientes, e quando as pessoas têm dentro de si o lado cristão, são caritativas, por não virar as costas para o próximo, é então disso que os políticos se aproveitam. E o Caibar tem sido salvo pela compreensão de algumas empresas e da população, de pessoas que se tornam amigas da instituição. E o que a casa mais precisa? Precisa de arroz, precisa de feijão, de gêneros alimentícios para ajudar os pacientes a não passar fome. O que temos certeza, isso daí jamais vai acontecer, pois, como dizia o cônego Cavallini, o banco da divina providência vai estar sempre de portas abertas. E assim apresentamos o nosso pensamento neste editorial desta quinta-feira.